Sejam bem-vindas, mais uma live que a gente vai fazer. Hoje eu vou trazer para vocês algo que eu tô querendo fazer há bastante tempo e não foi possível ainda. A gente vai falar sobre a energia do valor, tá? Valor, amor, mãe, tudo são energias equivalentes. E eu demorei muito tempo para entender mais sobre esse assunto. Na verdade, a gente vai entendendo por camadas. Elas vão se abrindo à medida que a gente vai vivendo. Eu já entendi, muitas das pessoas que chegam a mim chegam com essa questão de não conseguir reconhecer o valor que a gente tem. Isso se apresenta em insegurança, isso se apresenta em ansiedade, isso se apresenta como medo, isso se apresenta como dificuldade de tomar decisões, isso se apresenta quando você olha muito para o outro e não consegue, quando você dá muito valor no que é do outro e consegue dar pouco valor no que é seu, também tudo é essa energia de valor. Quando você não consegue receber pelos trabalhos que você faz, quando você não consegue colocar preço, quando você não consegue colocar limite no outro, quando você dá demais e acaba ficando com menos, tudo isso expressa esse desequilíbrio nessa energia do valor. Bom dia, Maria Inês, linda. Deixa eu mandar para algumas pessoas aqui que possam se interessar. Tá tudo bem com você, Inês? Faz tempo que eu não te vejo, né? Tem bastante coisa acontecendo. Vai ter um evento aqui em Brasília, sábado. Ia ser tão bom se você estivesse por aqui, mas tem sido muito legal. Ontem eu estive lá numa escola falando sobre gerenciamento das emoções e foi uma experiência tão linda. E eu jamais faria essa experiência antes se eu não tivesse me conectado com o valor da minha mensagem, com o valor daquilo que eu tenho para ofertar. E foi uma sensação tão poderosa sair de lá, assim, me sentir realmente contribuindo com algo que é essencial para minha vida, algo que eu verdadeiramente acredito. Deixa eu colocar aqui para vocês, é porque eu vou mandando aqui para as pessoas poderem ter acesso aqui ao que eu tô fazendo. Só um minutinho, sejam bem-vindos aí quem estiver entrando. Pronto, enviei aqui. Saudade de você, que linda. Olha o livro que eu ganhei ontem, lindo. Conectados pelo Amor, né? Esse livro, ele é um livro de uma professora. Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Ela fez uma dedicatória linda que depois eu vou postar lá. É uma professora de jardim de infância. E ontem eu tava nesse jardim de infância, eu fui lá fazer uma palestra, fazer uma oficina, na verdade. Elas me pediram para falar sobre gerenciamento das emoções. E quando elas me pediram 3 pontos, que foi super desafiador. Quando eu olhei os pontos que elas queriam, eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta de falar sobre isso? Porque são assuntos muito amplos. E aí lá tinha como as professoras lidar com questões que elas não conseguem lidar, com questões com os alunos difíceis, teimosos, né? Alunos que conflitam, como é que elas conseguem lidar com esse tipo de aluno. O outro ponto seria como elas conseguem parar de ter tanta expectativa em projetos, de se frustrar muito com projetos que elas propõem, ou que não dão certo, ou que elas fazem em sala de aula e que não vão como elas gostariam. E como é que elas conseguem lidar com elas mesmas, culpa, ansiedade, depressão, tristeza. Quem não sente essas coisas hoje em dia, né, gente? E acabou virando uma oficina de análise existencial, de inteligência existencial. No final, foi uma oficina que veio, eu usei várias ferramentas que eu tenho, e foi uma oficina que veio de uma forma muito fácil. Eu montei ela em 4 passos, com ferramentas que eu tinha, me baseando ali no problema e nas questões que elas queriam que resolvessem. Então eu escolhi as ferramentas que mais se adequavam e o conteúdo que mais iria fazer sentido para elas, para aquele grupo ali. Então foi uma oficina personalizada. Por que eu tô contando isso aqui para vocês? Porque durante muito tempo eu poderia dizer que eu não me sentia segura para fazer esse tipo de trabalho. Eu sempre fiz entre as pessoas ao meu redor, sempre falei, né, de sabedoria para lidar com a vida, de sabedoria para lidar com as emoções. Sempre tive muito olhar para isso na minha vida, mas eu não via como contribuir com o outro ofertando isso que para mim era o que tinha mais valor. O que tem mais valor para mim? O que tem mais valor para minha vida?
o que que tem mais valor na minha história, o que que eu faço que eu me destaco de um jeito, que eu faço de uma forma tão natural que eu nem percebo. Muitas vezes aquilo que você tem de melhor, aquele diamante que você tem na mão, que todos nós temos, a gente não percebe que aquilo é um diamante. A gente só consegue ver as travas, as tralhas, as cacas que tem ali. A gente não consegue olhar para o diamante. Porque para olhar para o diamante, você precisa de ir além da sombra, você precisa de ir além da caca. E a gente fica preso na caca. Isso é muito comum, a gente fica preso na sombra. E a vida tem me ensinado muito, como eu sempre falo para vocês, tudo que eu falo aqui são coisas que eu vivo, são coisas que eu vivo no meu dia a dia. E a vida tem me ensinado muito que a dor, a caca, a coisa que aparece ali, ela é só um sinal, é só a vida te mostrando o que que tem por trás, o que que você precisa de limpar para que você veja aquilo que você tem de melhor e para que você consiga expressar isso no mundo. É literalmente isso, tá, gente? É literalmente isso. Então, pensando nessa questão de valor, que é o tema de hoje, quantos de nós está guardando aquilo que a gente tem de mais valoroso? A gente não consegue ofertar para o mundo, porque a gente não consegue reconhecer a importância daquilo. A gente não consegue reconhecer a importância daquilo que a gente tem de valor. E aí eu quero contar uma historinha para vocês, né? De que quando a gente nasce aqui, falo muito isso nas minhas lives, nasci, respirei. Quando eu respirei, eu me conecto com a força da vida. Eu me conecto com essa energia de vida em mim. A força da vida que vai reger todos os meus atos aqui. Esse é o meu maior presente. A minha vida. E a minha vida, ela vem através do meu pai e da minha mãe e também de uma força divina que me alimenta. Minha força espiritual. É a minha conexão com tudo que há, com toda a criação. Toda a criação, ela vem a partir, ela só é criada aqui porque tem essa energia de vida nela. Que você pode chamar de Deus, que você pode chamar de amor, que você pode chamar de milagre, Espírito Santo, né? Tantas denominações que a gente tem, o que você quiser. Mas essa energia é o que vai alimentar a sua existência aqui. E essa energia em você, ela vem para essa expressão livre aqui. Aí tem aqui a Kátia, tem aqui a Marinês, tem aqui a Valda. Para cada expressão, essa energia ela vai se configurar de uma forma. É uma consciência, é uma parte dessa energia que vai vir ali já com algumas programações para viver aqui. E essas programações, elas contêm um pacote de luz, elas contêm um pacote de poder, de força, daquilo que você veio manifestar, que já são coisas que a sua alma conquistou. Que essa parte da consciência em você, que esse corpo espiritual, que está conectado com o todo, já conquistou aqui. Então tem algumas habilidades que são suas, que são naturais da sua essência, dessa fonte de amor que te alimenta. E essas habilidades naturais são muito comuns elas virem na infância, elas se apresentarem ali na infância com mais naturalidade. Ontem eu estava lá no jardim de infância e é nítido você perceber as crianças ali interagindo. Elas dizem eu te amo o tempo todo, elas abraçam o tempo todo, elas dão presente com a maior facilidade. Eu ganhei tanto presente lá das professoras. Ó, por quê? Porque elas estão ali convivendo com as crianças e para elas é natural dar presente. Olha a coisa mais linda. Aqui, Olivia, ganhei um buquê de rosas. Ai, ganhei olha que lindo que as crianças fizeram. Né? O desenho das crianças aqui é um diplomazinho que eu ganhei. São presentes, porque é tão natural naquele espaço dar presentes e para elas é uma coisa natural. E muitas vezes a gente perde essa capacidade de dar presente, essa capacidade de dizer eu te amo, essa capacidade de abraçar, essa capacidade de ver o bom, de ver o belo e de agradecer ao outro por ele manifestar a existência dele e por contribuir com a nossa, só dele existir. A gente perde isso, porque são várias coisas que a gente vai vivendo ao longo da vida que a gente vai desconectando dessa percepção de valor. Se eu for o valor da minha vida, tá, gente? Quando eu vou para o outro, eu vou lá dar um presente para o outro
ou quando eu vou lá e falo alguma coisa boa para o outro, quando eu falo um elogio sincero, quando eu vou lá e reconheço algo que aquele outro tem, eu estou reconhecendo a luz do outro. Eu só consigo fazer isso se eu consigo reconhecer a minha própria luz. Se eu estou perdendo a capacidade de reconhecer a minha luz, de reconhecer a força da minha vida e o movimento da minha vida, eu também perco a capacidade de perceber a vida do outro. Eu perco a capacidade de me conectar no olho do outro. Eu perco a capacidade de olhar para o outro e ver a força do outro. Eu perco a capacidade de olhar para o outro e ver o valor do outro e o valor do outro na minha vida, na minha existência. Quando eu me coloco lá num lugar, eu fui lá fazer uma oficina, foi gratuito, eu não cobrei R$1 para estar ali. E foi assim, eu saí com o coração tão preenchido. Eu não estou querendo dizer aqui que dinheiro não tem valor, tá, gente? Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas eu me propus a fazer ali aquela oficina, eu fui convidada, uma escola pública, e eu fui porque eu quero exercitar esse servir, eu quero exercitar esse lugar de extrapolar aquilo que eu já tenho. E foi tão bom, eu saí dali com o coração tão preenchido, porque eu comecei a perceber que aquilo que eu tenho de conhecimento, de ferramenta e a energia que eu tenho para expressar isso é muito valioso. Isso é resultado de algo que já vem comigo, de algo que já vem da minha essência, a habilidade de estar com o outro, a habilidade de conexão, a habilidade de falar, de me expressar, a habilidade de reconhecer o bom no outro. Já são habilidades que eu sempre tive e eu preciso de exercitá-las cada vez mais, são talentos que eu vou exercitar cada vez mais. Só que se eu não reconheço esses talentos, se eu não vejo valor neles, eu não consigo expressar. Se eu não vejo valor na minha capacidade de conexão, eu não consigo ir lá e me conectar com as pessoas. Eu começo a ficar com medo de me conectar, eu começo a achar perigoso me conectar com as pessoas. Eu começo a ficar ali presa, talvez, né, no meu caso, no medo da rejeição, ou no medo de não ser aceita, ou no medo de ser abandonada. Eu fico nesse lugar quando eu não reconheço o valor daquilo. Quando eu reconheço o valor daquilo que eu tenho na mão, eu começo a expressar aquilo genuinamente. Começo a expressar aquilo genuinamente para o mundo. E começo a querer ofertar, é igual uma mangueira, né? Eu sempre dou o exemplo, a mangueira que dá as suas mangas ali. Eu começo a simplesmente dar as mangas. O prazer da gente está em dar aquilo que a gente tem, está em fluir, está em deixar, em transbordar aquilo que é nosso. Só que primeiro eu tenho que conectar com isso. E durante a infância é o período que isso está mais presente, é o momento que está mais conectado essa energia de valor. A criança, ela tem tanto amor pela vida, ela tem tanto amor pelo outro, ela tem tanto amor por tudo, por conhecer, por se expressar, por aprender coisas novas. Observa uma criança saudável, ela está o tempo todo aprendendo, ela está o tempo todo interessada em fazer algo diferente, ela está o tempo todo de olho brilhando, ela está o tempo todo querendo conhecer novas coisas e o tempo todo amando. A criança, a grande necessidade da criança é ser amada. E é aí na infância também que a gente desconecta, tá? Problemas relacionados ao feminino, problemas relacionados à mãe, a conexão com a nossa mãe, eles causam uma insegurança, eles são a raiz da insegurança do nosso ser aqui. Então esses problemas que eu vivi lá, seja independente do que a sua mãe tenha sido, se você não está se sentindo conectada com essa mãe, é o que a constelação familiar vai chamar de tomar a força da sua mãe, eu acredito, tá? Me perdoa se eu estiver falando besteira, porque eu não sou especialista na constelação familiar. Mas eu acredito que é isso, esse poder de conexão ali com a sua mãe. Essa força da vida em mim, esse presente da vida, ele vem pela minha mãe. A mãe é o primeiro lugar ali, o primeiro momento, o primeiro contato que eu tenho com a minha vida. E no primeiro momento a gente é uma simbiose ali com a nossa mãe. Então esse lugar de retomar esse vínculo e perceber esse valor, esse fluxo da vida em você e retomar esse lugar de confiança, tá? Segurança do outro lado, a insegurança do outro lado tá a confiança em ser quem você é, a confiança em expressar quem você é. Você vai ter essa confiança quando você reconecta com esse fluxo
do feminino em você, que ele passa pela mãe, ele passa pelas questões que você tem com a sua mãe. Então, essa reconexão e essa expressão no mundo, que aí eu vou falar dessa força de ação, essa força de ofertar, que é uma força masculina, de ofertar aquilo que eu tenho. Então tá muito relacionada à força do seu pai, a força que você tem, a conexão que você tem com essa força de dar, de ofertar, de partir para o mundo. Você não precisa saber de nada disso para você se conectar com isso. O que a gente precisa é começar a olhar profundamente, né? Como eu sou terapeuta, eu faço muitas investigações e eu percebi muito isso, assim. Um grande problema das pessoas que chegam até mim é reconhecer o valor da sua própria vida. E aí, isso parte para reconhecer o valor dos seus talentos. E isso parte para expressar os seus talentos. São três partes, né? Primeiro, eu preciso de me conectar com a vida, com esse sentido da vida em mim, com essa força de segurança e de confiança de viver. Essa gratidão interna por estar viva e por poder fazer coisas aqui nesse mundo. Por poder transformar a minha realidade. Por poder crescer e contribuir. Que são as necessidades do meu espírito. São as necessidades mais poderosas em mim. Nosso corpo espiritual, ele deseja se expandir e contribuir com a vida. Porque, gente, se a gente for para um sentido mais profundo, a minha vida e a sua vida, elas são parte de um mesmo experimento, de uma mesma realidade. A gente está aqui juntos nessa realidade vivendo. E quanto mais a minha vida flui, quanto mais eu consigo entregar aquilo que eu tenho, mais eu consigo contribuir com a sua vida. E quanto mais você consegue entregar o que você tem, mais você consegue contribuir com a minha. São várias pessoas, se todo mundo tivesse desperto, se todo mundo tivesse no seu lugar, fazendo aquilo que veio fazer aqui, na luz disso, o mundo seria com certeza muito melhor. Preste atenção nisso. O mundo seria muito melhor. Então, eu estar aqui falando de valor da vida, de você reconhecer os seus talentos e expressar eles no mundo, eu estou contribuindo para um mundo melhor através daquilo que eu tenho de melhor. Porque o que eu tenho de melhor? Acreditar que o mundo pode ser melhor e acreditar no valor da vida. É isso que eu faço. Todo o trabalho terapêutico que eu faço é isso, é resgatar essa crença que você tem, essa conexão com a vida e a sua confiança para expressar isso no mundo. Expressar aquilo que você tem de melhor. O que você tem de melhor, o que tem mais valor em você é a sua vida, que ela é uma expressão de amor. Ela é uma expressão de amor aqui. E cada vida como expressão única de um todo, né? A gente pega um todo ali, eu sempre falo o exemplo da mão, o todo, e cada um é uma expressão desse todo aqui. Temos várias expressões desse todo. O que eu tenho de melhor a fazer é reconhecer qual é a minha expressão e expressá-la no mundo. Esse é o fluxo alinhado, ó. Se eu fico aqui olhando para o lado e tentando ser o dedão, eu não consigo fluir enquanto esse dedo aqui, ó. Eu não consigo, o dedo indicador, né? Eu não consigo fluir como esse dedo, porque eu tô o tempo todo aqui na referência desse outro dedo, porque esse outro dedo é maior, porque esse outro dedo tá numa posição diferente, porque esse outro dedo, ele é mais gordinho, então eu preciso de ser igual a ele. Mas se eu fico olhando para ele querendo ser igual a ele, eu não sou quem eu sou. E aí a mão para de funcionar, a mão fica mambembe, ó, porque eu vou ficar assim, ó, esse dedo vai ficar assim, ó. Então, eu atrapalho o funcionamento do todo. Vocês entendem isso? Eu tá fora do meu lugar, eu tá fora do que tem valor pra mim, eu atrapalho o funcionamento do todo. E o que a gente aprende na nossa vida? A gente aprende que tem umas coisas que são boas e tem umas coisas que são ruins. A gente aprende que tem uns locais que a gente precisa de chegar, que a gente precisa de ter, que a gente precisa de adquirir, e tem uns locais que a gente não pode ficar, que aquilo ali não é bom, aquilo ali não é legal. Então, em termos de corpo, eu aprendo que eu tenho que ter tantos quilos, que eu tenho que ter o cabelo liso, sei lá, padrão, né? Que eu tenho que ser magra, que eu tenho que fazer atividade física não sei quantas vezes por semana, comer, depende do que você acredita, mas eu tenho que comer comida saudável. Financeiramente, profissionalmente, eu tenho que ter um emprego que é reconhecido pela sociedade, eu tenho que ter bastante dinheiro, eu tenho que conseguir
viajar não sei quantas vezes no ano. Em termos educacionais, eu tenho que conseguir chegar na faculdade, no doutorado, sei lá onde. Em termos amorosos, eu preciso ter um marido perfeito, casar uma vez, ter tantos filhos e ter um marido perfeito, ter uma vida perfeita. Tem uns padrões que a gente aprende na nossa sociedade que eles geram muito sofrimento, muito sofrimento. Eu deixo de olhar, eu pego só o dedão aqui, ó, como referência. Só esse dedo aqui é referência, os outros todos não servem. Então não servem, esses outros não têm valor, eles não têm importância. Mas o que seria da sua mão se você tivesse só esse dedo? Ou se todos esses dedos fossem iguais? Pensa isso, tá, gente? O que seria da sua mão se você tivesse só um dedo? Ou se todos esses dedos fossem iguais? A sua mão não seria a sua mão. Então nós nascemos para ser diferentes. Nós nascemos para ser únicos. Nós nascemos para ser quem a gente é. Aquela coisa aqui do dedo, né? Ela é diferente uma da outra. Ai, como é que é o nome disso, gente? Que eu esqueci. Que a gente usa lá para poder fazer a identidade, né? Digital, né? Cada digital dessa, ela é diferente uma da outra. Não tem digital igual no planeta. Então, por que raios eu preciso de ficar o tempo todo me comparando com alguém, querendo ser alguém ou querendo ser algo que eu não sou e me culpando? A gente se culpa muito por não ser aquilo que a gente acha que a gente deveria ser. É uma culpa eterna. E toda culpa vai gerar punição. Toda culpa, ela vai gerar punição. Então, qual que é a melhor coisa que eu tenho para fazer? Se eu não consigo ainda dar valor no meu corpo, dar valor na minha família, dar valor na minha história, dar valor nas coisas que eu adquiri, eu preciso de aprender a ir para esse caminho. Eu preciso de olhar mesmo no espelho, olhar e começar a dizer para mim mesma que eu me amo, que eu tô disposta a reconhecer o meu valor, mesmo que eu ainda não consiga. E se abrir para os caminhos que a vida oferece. A terapia ajuda muito. A análise existencial é uma coisa que conecta muito com a sua vida, muito. Eu amo a análise existencial, é o que eu faço hoje, é o que eu ofereço, mas existem outros caminhos também. Esse é um caminho que para mim fez muito sentido sobre identidade, sobre entender quem eu sou, o que eu tô fazendo no mundo. E a dar valor nisso, a dar valor naquilo que eu sou. Quando eu fui fazendo as terapias, né, vou fazendo cada vez mais, e eu vou fazendo algumas investigações, eu vou vendo o tanto que é profundo isso. E teve uma última que eu fiz umas 3 semanas atrás, que me veio forte uma cena, e era uma cena que me vinha muito forte, a crença, sabe? A fala, eu não tenho valor, o que eu falo não tem valor, a minha vida não tem importância. Gente, quando eu falo isso pra vocês, parece uma coisa simples, olha que eu estudo isso há tempos. Mas uma coisa é você falar isso no cognitivo, outra coisa é você acessar isso no seu corpo emocional, acessar isso no seu inconsciente, entender e desprogramar as memórias que estão trazendo essa consciência de que sua vida não tem valor, de que a sua vida não tem importância, de que a sua mensagem não tem importância. Por isso que eu comecei falando aqui, né, da palestra que eu dei ontem. A fala que eu dei ontem, ela me conectou profundamente com o valor daquilo ali. Uma ferramenta que é teoricamente simples e que fez um efeito ali para aquelas professoras, para aquele lugar, para aquele espaço, delas entenderem o cenário delas. Por que eu me irrito tanto com esse aluno que é teimoso? Por que me irrita tanto o problema dessa aluna? É uma aluna que tem um problema específico lá, eu não posso falar aqui, mas por que me irrita tanto o problema dessa aluna? Por que me irrita tanto a negligência do outro com esse tipo de atitude, né? O problema nunca está no outro, a questão está na gente, a questão está em nós mesmos. Então, se você não consegue reconhecer a importância, se você não consegue reconhecer a importância daquilo que você tem, se você não consegue ver valor nisso, você não consegue transbordar isso para o mundo. Você fica preso ali, naquele invólucro, e não sai daquilo ali. Então, uma crença muito boa, uma perspectiva muito boa. Tudo que está travando na sua vida, todo tipo de dor, todo tipo de trava emocional, todo tipo de conflito externo, relacionamento, todo tipo de questão financeira, todo tipo de conflito físico, ele revela algum lugar onde está precisando de mais amor, está precisando de mais vida ali, está precisando de mais valor,
Tem algo ali que precisa de ser transformado para que o fluxo da vida ele passe a correr novamente. A gente faz isso a nossa vida inteira. A vida inteira é um processo de a gente se conectando com o poder da vida em nós e com o valor que nós temos de expressão aqui nesse mundo. A vida ela é sempre maior. Então, o valor ele é incomensurável. Não tem como pagar. Não tem como mensurar o valor da sua vida. Ele é impagável. O valor ele é maior, ele extrapola. E você tem aqui a expressão desse valor. Para eu expressar esse valor, eu preciso de ir dissolvendo essas camadas de sombra e ampliando cada vez mais a conexão com a energia do valor, que é a energia da vida, é a energia da minha vida, a energia do valor em mim, tá? Então, num campo maior é isso, valor, vida, percepção, amor, né, que é maior, e o quanto que eu consigo conectar e expressar isso aqui. Como eu conecto isso? Eu conecto isso a partir do momento, primeira coisa, né, se você tá muito perdido, eu gostaria que você te convidar para pensar numa crença, para acreditar, né, uma crença positiva, que a sua vida, ela sempre caminha para o mais. Você merece, e é seu direito, é natural da sua existência, viver tudo aquilo que é bom. E tudo aquilo que é bom é tudo aquilo que o seu coração almeja viver. Por exemplo, eu falar em público, né? Falar para públicos grandes, assim. Eu fiz a minha imersão ano passado. E o problema que veio na minha imersão, a questão que precisava de resolver na imersão, era a conexão com a mãe. A coisa mais interessante, ó. E eu nem tenho problemas assim com a minha mãe, assim, nesse nível, tá? Eu fui entender questões profundas aí. Ó, foi aqui, ó, conexão com a mãe, ó. É o desenho, né? A gente faz desenhos do inconsciente, é bem legal. E aqui vinha a mãe divina, vinha acolhimento, confiança, olha pra você ver que lindo. Confiança, alegria, nutrição, amor. Aqui, gente, eu tava falando no mais profundo de conexão com a vida, de conexão com essa energia de valor. Conexão com essa força de que eu sou uma expressão de algo divino aqui, de algo que tem valor. Só de eu me expressar aqui já tem um valor e um sentido que é incomensurável. E aí eu vou me abrindo, tá, ok, entendi, é uma crença. Eu sou a expressão de uma essência, eu sou a expressão de amor aqui. Eu sou fruto do amor de Deus por mim, do amor da vida por mim, do amor da minha mãe e do meu pai por mim. Eu sou fruto de amor. E eu, como um fruto de amor, eu tenho valor. Entende? É como uma mangueira. Uma mangueira lá cheia de mangas, o fruto é a manga. A manga tem valor e a manga, ela veio da mangueira. Ela tem a natureza da mangueira. O oceano, a gota, a onda, ela é filha do oceano. E ela tem valor, ela é feita de oceano. Então, eu sou feita de uma natureza que é divina. Eu sou feita de um corpo espiritual, eu sou feita de um corpo de amor. Então, isso é uma crença. Se você não consegue perceber ainda no seu corpo esse amor, comece a acreditar nisso. E como o amor, eu tenho o direito de viver aqui coisas que têm valor. E o que tem valor? Aquilo que o meu coração acredita. Aquilo que está conectado com essa energia de amor em mim. Então, para mim, falar para públicos, fazer oficinas, trabalhar esse tipo de conteúdo, falar para as pessoas, grupos, para mim isso tem muito valor. O meu coração, quando eu fecho os olhos, eu consigo ver essa imagem. Eu consigo ver essa imagem de eu falando para várias pessoas, de eu coordenando grupos, de eu sendo professora nesses espaços. Isso tem valor para mim. E ontem o que eu fiz foi exatamente isso. Foi falar sobre sabedoria de vida, sobre alinhamento existencial, gestão das emoções para um grupo de professoras que são um grupo de multiplicadoras. São pessoas que estão em contextos de multiplicar aquele tema. Isso para mim faz muito sentido com o meu coração e conecta muito com a energia do valor, conecta muito com o valor da minha vida. Para isso eu estou aqui, isso é um propósito para mim. Despertar aquilo que as pessoas têm de melhor dentro delas e botá-las em ação. Pessoas que são multiplicadoras, pessoas que são terapeutas, pessoas que são professores, pessoas que estão em espaços de ampliação de consciência. Qualquer espaço de ampliação de consciência.
artistas, né? Pessoas que conectam com o outro. Então isso tem valor para mim. Quando eu conecto com isso, eu permito que esse fluxo de vida ele venha para mim, ele passe através de mim. Eu reconheço a importância disso. Se eu for pensar uns anos atrás, eu até tinha esse vislumbre de que isso era legal, de que isso era importante, de que eu queria isso. Só que eu não conseguia entender, conectar, eu não conseguia me ver nesse lugar de importância, porque eu não conseguia perceber assim a importância da minha vida, a importância que a minha vida tinha, o impacto que a minha vida tinha na vida do outro. Aí foi uma construção, através de várias coisas que aconteceram na minha vida, foi uma construção de eu indo cada vez mais para dentro e conectando o valor da vida em mim, conectando o valor e a importância que a minha vida tinha, o valor e a importância que a minha mensagem tinha no mundo. E aí a gente vai ampliando coragem para expressar aquilo, coragem para trazer aquilo para o mundo. Algo que eu queria falar aqui para vocês também, que me veio muito forte nas últimas semanas, é a questão do perdão, que é a questão que eu vou trabalhar no sábado. Quando a vida, ela tá para frente. O valor da vida, o valor daquilo que eu tenho, o valor da minha mensagem, ela tá sempre pró-vida, ela tá sempre no caminho do mais. Então, quando eu vou conectando e vou me permitindo expressar no espaço que eu tenho, dentro da minha casa, com as pessoas que eu trabalho hoje, com as pessoas que me escutam, eu me permito expressar, trazer aquilo que é meu, trazer aquilo que faz parte de mim. Isso é um primeiro passo. Ah, lembrei, é que eu me perdi aqui, lembrei. Então, eu vou me permitindo expressar, só que tem partes minhas que elas estão presas a memórias e a situações de coisas que aconteceram na minha vida. A gente é cheio de memórias dessa existência, de antepassados, de cultura, de arcaico, que ficam em nós. Então, quando eu libero essas cenas, quando eu vou aprendendo a liberar essas cenas, eu me libero para esse fluxo de mais, eu me libero para esse fluxo da vida. Então, me veio muito forte, é por isso que eu vou fazer sábado o exercício do perdão, o tema do perdão, chama Conexão com Amor, tema perdão. Quando eu olhei numa situação do passado, tá? Memórias do passado, de momentos que eu falei e que a minha fala não foi ouvida, que a minha fala não teve valor. Pelo contrário, eu fui até massacrada por aquilo que eu falei. Então, isso gera no meu sistema um medo de ser rejeitada, de falar e ser rejeitada, ou de falar besteira, de falar algo que as pessoas não vão gostar. E durante essa vida, vários momentos que vão se conectando e eu vou me conectando com esse medo, com esse senso de não importância. Não tem importância o que eu vou falar, não tem importância a minha mensagem, não tem importância esse talento que eu tenho para falar, não tem importância, tá? Isso é memória. Quando eu aprendo que isso é uma memória, isso é uma crença que está instalada no meu sistema, e aprendo a soltar isso, aprendo a perdoar tudo o que foi. Perdão é vida. Perdão é liberação para o mais. Perdão é a permissão que você dá para ir adiante. É soltar as pessoas que não foram como você gostaria, que fizeram coisas que você acha que te prejudicaram, cenas, momentos da sua vida. Tudo que me prende ali no passado, tudo que me prende a situações de dor, ele precisa de ser liberado do meu campo, precisa de ser ressignificado. E o que trava a gente, o nosso fluxo, se eu estou conectada com a minha vida, se eu estou conectada com o meu valor, se eu estou conectada com a minha presença, se eu reconheço os meus talentos, e se eu quero expressar eles no mundo, mas se ainda está cheio de travas, cheio de tenquês, cheio de formatos que eu preciso de seguir, que não vai dar certo, cheio de medo ainda, tem muitas memórias ainda, tem muita conexão com dor, tá? Esse espaço da dor, só de eu saber disso já me dá um alívio. Ok, o que eu preciso de fazer para liberar isso? Eu preciso de entrar em movimento, isso quando eu já sei o que eu quero, já sei quem eu sou, né? Eu tenho que entrar em movimento e liberando tudo que aparece. Engarranchou aqui, sabe? O que aconteceu que engarranchou aqui? Aí eu vou pesquisar. O que tem no meu sistema?
O que a vida tá me trazendo de sinais? Inteligência existencial, tá, gente? Inteligência existencial. E eu vou começar a ressignificar tudo e a soltar tudo. Tem coisas, mas fulano não poderia. Me veio uma memória que eu achei muito interessante e que me vinha a sensação de falar assim, mas isso não podia ter acontecido comigo. Eu não poderia ter sido tratada desse jeito. E me veio muito na hora a imagem de Jesus, né? De Jesus sendo morto na cruz e pedindo perdão. Pedindo perdão perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Me veio essa imagem muito forte. E na hora eu pensei, gente, é tão interessante como a gente, o nosso ego, a nossa percepção aqui pequena, ela coloca um senso de importância. A gente é um dedinho só. A gente é muito importante enquanto dedinho, se a gente for o dedinho e se permitir ser o dedinho. Porque foi para isso que eu vim, foi para ser dedinho. Só que aí acontece alguma coisa, o dedão não olha para mim. Esse dedo aqui não olha para mim. Aí eu começo a ficar chateada porque esse dedo aqui não olhou para mim. E eu fico tão presa nessa chateação, como se em vez de olhar para frente, esse dedão tem que olhar para mim. E eu fico presa nisso. Eu fico presa nessa dor, nessa memória, nesse sofrimento. E esqueço de fluir. Esqueço de ir para frente, esqueço de caminhar. Todo o meu sistema, ele passa a estar conectado com essa dor de o dedão não olha para mim. Porque eu sou dedinho, eu sou menor, né? Ou eu sou tão importante, por que ele não olha para mim? Por que ele não cuida de mim? Por que ele não me abraça? Por que ele não consegue perceber a minha importância? Enquanto eu não estiver no meu lugar, eu percebendo a minha importância e eu conectada com a vida em mim e sendo a vida, sendo aqui a expressão que eu vim para ser de vida, curando o que eu preciso de curar e deixando no mundo a mensagem que eu preciso de deixar, construindo o que eu preciso de construir, nada vai poder me ajudar. Tem ajudas, mas são paliativas. Sempre aparece uma ajuda, né? Sempre aparece no caminho alguém que te impulsiona, sempre aparece no caminho um livro, um curso, uma pessoa que te fala algo, alguém que conflita com você, que bota aquela dor pra fora e que você tem que olhar pra ela, algo que você não queria ver, né? Bom dia, Yudene. Algo que você não queria ver. Então sempre aparece, a vida vai estar sempre te ajudando a ser vida, porque a força da vida é maior em você. Pensa no oceano, a força do oceano é maior do que tudo. Então a vida, o movimento da vida é sempre maior, a gente não consegue. Por mais que a gente tente, a gente não consegue evitar a vida. A vida vai estar ali batendo na gente o tempo todo pra gente acordar. Batendo no bom sentido, tá, gente? Então ela vai mandar. Seja pelo caminho do amor ou seja pelo caminho da dor. Você veio para ser valor e para expressar valor. E como a vida é amorosa, a energia do amor, ela inclui tudo. E aí é um exercício de aprender a incluir as partes sombras em você que você não ama, que você não aprendeu a amar. Então, eu vou pegar essa memória só para explicar para vocês, né? Vamos dizer, vou tentar fazer uma analogia de uma forma mais fácil. Você foi lá, se preparou o ano inteiro para fazer uma apresentação que tá perfeita. Você fez tudo direitinho, você estudou, você se preparou, você ensaiou, você conversou com outras pessoas, você organizou todos os detalhes, preparou o palco, preparou o cenário, preparou as luzes, deixou tudo perfeito. Você deu tudo de si para fazer aquilo porque você achava no seu coração que você estava fazendo um bem para alguma pessoa, um bem para aquelas pessoas que estão ali ao seu redor. Você estava ofertando algo que era muito importante para elas. E você tomou aquela missão como sua e falou, eu vou fazer isso o melhor que eu posso, porque eu sei que eu vou estar contribuindo com a vida. E aí, com essas pessoas. E aí chegou o dia, você foi para aquele palco e você subiu naquele palco e fez uma fala, fez uma apresentação brilhante. E aquelas pessoas que estavam ali olharam para você e falaram, não era nada disso que eu queria. Não era nada disso que eu queria ouvir. E começam até a te xingar ou a te desqualificar, falar que não era nada daquilo que você queria. Como você vai se sentir? Né? Isso aconteceu conosco em vários momentos, de outras formas, tá? Mas aconteceu isso em vários momentos conosco. Nosso corpo tem memórias disso.
A sensação que eu vou ter ali é uma sensação de que não tem importância, que isso que eu falo, que era tão importante, que eu achava que tinha importância, não tem importância. É achar que não tem valor aquilo que você fala, ou achar que aquelas pessoas que estão ali não estão preparadas para te ouvir. Aquelas pessoas que estão ali não conseguiram entender a sua mensagem. Aquelas pessoas que estão ali não foram suficientes para entender a grandiosidade daquilo que você tinha para entregar. Alguém já sentiu isso, gente? Parecido, tá? Bom, Antonieta, Edson, sejam bem-vindos. Alguém já sentiu isso? Aquelas pessoas que estavam ali não estavam preparadas para te ouvir. Então eu vou me calar, porque as pessoas não conseguem me entender. Quantas vezes eu já ouvi isso em atendimento? As pessoas não conseguem me entender, não conseguem entender o que eu falo. E aí o que acontece? Eu me calo, ou porque eu acho que aquilo que eu vou falar, ou que eu sou, ou que eu tenho de talento, que eu tenho para contribuir não tem importância, não tem valor, ou porque eu acho que tem tanto valor que as pessoas não conseguem me ouvir, que as pessoas não conseguem entender. Todas as duas opções são desvios de humildade, de percepção de valor. Eu não consegui entender o meu valor. Eu não consegui perceber o que realmente contribuía com a vida daquelas pessoas. Eu falei de uma forma que... Será que eu perguntei para aquelas pessoas se elas estavam interessadas naquilo? Será que eu perguntei para aquelas pessoas qual é a melhor forma que elas gostariam que eu falasse? Será que eu perguntei para aquelas pessoas qual era o tema que mais interessava para a vida delas? Será que eu fiz um exercício de me conectar com aquelas pessoas e entender o que tinha importância na vida delas naquele momento? Como eu poderia ser mais útil? Será que eu fiz esse exercício de humildade, de conexão? Será que eu consegui, mesmo tendo feito tudo isso, perdoar a mim mesma e perdoar a situação em si ou aquelas pessoas que não me ouviram? Ou eu simplesmente me fechei e foi mais fácil eu entender que eu não tinha importância, que não tinha importância o que eu ia falar. Então, a partir dali, eu ia ficar quieta, eu ia viver uma vida mais ou menos, eu ia viver uma vida sem tanta contribuição, porque as pessoas são mal agradecidas, as pessoas não conseguem entender o que eu tô falando. E aí é onde me veio o exemplo de Jesus, sabe? Porque o que Jesus fez? Jesus falou para muita gente, Jesus fez o melhor que ele podia, Jesus trouxe uma mensagem de amor que... Não sei se teve alguma outra pessoa aqui no Ocidente que trouxe essa mensagem de amor tão profunda que a gente até hoje fala dela e até hoje a gente entende muito pouco sobre ela. E Jesus foi crucificado. E o que Jesus fez? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ele simplesmente reconheceu que o que ele tinha muito valor, mas que talvez não era o momento ainda daquelas pessoas entenderem. E estava tudo bem. E estava tudo bem, né? E aí diz que ele volta e que ele continua falando e até hoje a gente ouve aqui Jesus falando e vivo dentro de nós, contando ainda sobre amor e nos incentivando a ser amor o tempo todo, nos incentivando a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então eu queria fazer esse convite para vocês, tá? Não é que você não tenha valor. O que tem valor em você, primeiro, é a sua vida. É aquilo que você tem de melhor, é a força da vida em você. Honre a vida que você tem. Ela tem muito... É muito caro, né? É muito caro aqui. Cada ser humano que ele recebe um corpo. E ele recebe um espírito, ele recebe uma alma, ele recebe uma consciência. Esse corpo recebe uma consciência, recebe uma fonte de amor própria. Para alimentar esse corpo, que é o nosso avatar, para que ele produza coisas aqui nessa vida física. Harmonizando energias e criando coisas no mundo, ampliando e fortalecendo o amor. Isso a gente faz através da nossa própria cura, da nossa própria vida, do nosso próprio desabrochar aqui. Isso tem muito valor. Sem querer ferir crenças de nenhuma pessoa aqui, mas contam as pessoas que acreditam que há muitas pessoas esperando para ter um corpo físico nessa época aqui no planeta. E experimentar a vida física, que é uma experiência. E a gente que está aqui, a gente desconecta desse valor da vida, a gente desconecta do valor dessa pulsação de vida que tem em nós.
porque a gente começa a acreditar em tantas coisas e a gente começa a desacreditar de nós mesmos. Então, esse conectar com a energia de confiança em nós, tá? Valor e confiança, eles vão estar ali, ó, muito atrelados, muito atrelados. E quando eu reconheço, começo a reconhecer aquilo que eu já tenho, começo a colocar aquilo no mundo. Quando eu era criança, eu lembro que eu fazia tudo com muita ingenuidade, fazia tudo com uma inocência mesmo, sabe? A gente tem o inocente, a gente tem o ingênuo. O inocente é aquele que abre o coração e ele entrega o coração dele, mas ele reconhece que tem coisas ruins no mundo. Mas ele se conecta com o que ele tem de melhor e ele entrega aquilo, por inocência. E a ingenuidade, não, a ingenuidade é aquela pessoa que ela não consegue perceber que tem ruindade no mundo, que tem coisas ruins nela e no mundo. Então ela fica no sonho ali, naquele sonho infantil, no ingênuo. Mas essa inocência de trazer para o mundo aquilo que a gente tem de melhor e de perceber o melhor no outro, eu era tão assim quando eu era criança e nos últimos anos da minha vida eu tinha perdido essa capacidade tão genuinamente, né? Eu tinha perdido parte dessa capacidade, acho que eu nunca perdi ela toda, mas eu tinha perdido parte dela. E essa inocência, ela tá num lugar de valor, ela tá num lugar de vida, ela tá num lugar de reconhecimento daquilo que a gente tem, que a gente não toca, na força do amor da vida por nós. E a inocência de reconhecer e simplesmente ser aquilo que você tem de melhor. Tá, gente? Tem um processo lindo que eu faço, o processo de análise existencial, que te ajuda a se conectar com o sentido da sua vida, com o seu propósito, com aquilo que você tem de valor. E aí, quando você se conecta com isso e entende que o seu melhor papel aqui é ser, a sua melhor função aqui é ser, a melhor forma de você auxiliar o outro é sendo, a melhor forma de você contribuir com a vida é ofertando aquilo que você tem de melhor. Quando você entende isso, você começa a ativar o seu poder pessoal invariavelmente. Então você começa a ativar o seu poder de manifestação no mundo daquilo que você já tem em você. E aí aquilo vai se expandindo. E aí você vai aprendendo a deixar a vida guiar os seus passos, deixar a sua intuição falar mais alto, deixar a força da vida te guiar no fluxo aqui existencial, no fluxo de vida aqui. Então é sobre isso, tá, meus amores? Se a gente não aprende se a gente está mais conectada com o desvalor, com a morte, com o desamor, a gente consegue construir pouco aqui. A gente fica na ansiedade, a gente fica na tristeza, a gente fica na procrastinação, a gente fica na dor, a gente fica na frustração, a gente fica na mágoa. E se a gente vai aprendendo a entender que a nossa vida tem muito valor e que tudo que a gente tem é para ser expressado aqui, materializando no mundo aquilo que eu tenho de melhor. Se eu entendo isso, eu começo a ter um impulso de manifestar aquilo e curar tudo quanto é dor que vai aparecendo no meio do caminho. Tudo quanto é dor. Porque aparecem as questões de sombra. Mas aí eu começo a olhar para elas com mais amor e começo a olhar para elas com mais inteligência. Opa, tá aparecendo essa questão aqui, é porque tem algo aqui para eu romper, para eu avançar. Tem algo aqui para eu romper, para eu avançar. É sempre sinal. A vida, né? Na vida tudo é bênção ou lição. É um princípio do analista existencial que eu amo. Tudo é bênção ou lição. Tá bom? Era esse o recado que eu tinha para vocês hoje. Então, incentivar muito vocês a conectar com o valor da vida de vocês, aprender a dar valor. Não é um aprendizado que é de hoje para amanhã, é um aprendizado que é para a vida. É o que eu estou aprendendo também. E estou contando aqui para vocês coisas que eu já aprendi, coisas que eu já percebi e coisas que eu faço na minha vida hoje que me dão muito resultado. Isso vai melhorar os seus relacionamentos, vai melhorar a sua percepção de você mesma e vai melhorar a sua entrega profissional, tá? Um exercício que eu posso deixar prático aqui pra vocês, que eu sempre gosto de falar, comece a se olhar profundamente no espelho, tá? Se olhe profundamente no espelho, é um exercício que eu aprendi no livro do Sri Prem Baba. É muito legal esse exercício, tá? O exercício do espelho, a Loise Rei traz sempre ele. Mas esse é um pouquinho diferente. Você vai olhar no espelho e vai conectar, vai se olhar e vai conectar com tudo aquilo que você quer realizar. Com tudo aquilo que você deseja para a sua vida. E vai perceber se as sensações que vêm são sensações de impotência, de vergonha, de medo, ou se é coragem e confiança para ir lá e começar a realizar, dar o passo.
O nosso papel aqui é sempre dar o próximo passo. Qual é o próximo passo que eu posso dar? Que é exercitar o nosso poder pessoal. Então anote no papel o que vem, tá? São coisas negativas ou são coisas positivas? E qual ação você pode tomar em relação àquilo? Faça isso todos os dias, faça isso durante uma semana. E se vier vergonha, comece a investigar. Por que eu tenho vergonha? Se vem medo, por que eu tenho medo? O que pior poderia acontecer na minha vida se eu fizesse isso, se eu tivesse isso? O que eu tenho medo de perder? O que eu tenho medo de ser? O que eu tenho medo de avançar? Onde eu tô preso aí? Se vem ansiedade, o porquê da ansiedade? Comece a se investigar, tá? A se perguntar, a trazer. Se você fizer isso sinceramente, vai vindo muito conteúdo interno que pode te auxiliar. E se você precisar de auxílio existencial para você entender melhor, eu posso te ajudar, tá bom? Beijo pra vocês, excelente semana, tudo de melhor na vida de cada um de vocês. Desejo sinceramente que a gente cada dia mais consiga perceber o valor da nossa vida, expressar isso no mundo, olhar no olho do outro e perceber o valor do outro, incentivando o outro, abençoando o outro a ser também o que o outro é de melhor. E assim, de passinho em passinho, a gente vai construindo, vai materializando aquilo que é o melhor, que é amor na nossa existência, tá bom? Beijo pra vocês, excelente dia.